É, confuso, né? Muita gente. Para chegar até aqui, muita foto. Vou atender. Eu só ia pedir uma coisa que eu tô com um pouco de pressa mesmo, porque eu tenho uma reunião aqui e uma outra fora. O horário já é explodiu. Vai começar, Preto? Vai lá, começa. Jogou dessa vez. Primeiro eu queria que você falasse, você sabe que São Paulo tem uma incerteza dos campeonatos brasileiros e, obviamente, o planejamento do ano de 2026 já começou, então o Costa falou isso na entrevista dele. O São Paulo, se não conseguir a classificação para a Libertadores de 2026, vai ter que reformular o elenco mais do que imaginava por questão financeira? Olha, o planejamento, ele acontece simultaneamente ao foco nesses 3 jogos que faltam no Brasileiro. E claro que ele tem uma versão, um cenário e outro. Então ele vai se adaptar e se adapta aos cenários que poderão vir. Mas o importante é que nós vamos trabalhar para que a gente consiga reformar, reforçar o elenco, mas isso com muito critério, até porque nós temos grandes jogadores, é um grande elenco que está aí disputando esses jogos finais do Brasileirão. Presidente, no painel sobre a questão financeira, gestão, né, de clubes, e a questão financeira do São Paulo é muito debatida há muito tempo. Você chega no clube com 600 milhões de dívida, né, 606 para ser mais preciso. Em 2022, em novembro, você deu uma entrevista coletiva criticando a gestão Leco, falando sobre essas dívidas tão exacerbadas. Ele pegou com 300 e devolveu com 600. Hoje, o São Paulo está em quase 1 bilhão de dívida. Você criticou falando que foi ruim a gestão. Você classifica a sua gestão até aqui? Olha, Chacon, talvez o que a gente precisa é voltar no tempo. Não era uma crítica frontal à gestão e à pessoa. Era uma desconexão entre o investimento e a conquista. Então, toda conquista ou competitividade, você tem um aumento de custo. Nós queríamos, naquele momento, nós falamos de 21, trouxe o campeonato, em 22 foi o ano que você exercitou aí, como exemplo, tivemos 2 vice-campeonatos, em 23 um título inédito, histórico, e 24 a Supercopa. Claro que há um custo competitivo nisso, e nós trabalhamos muito claramente em 2 tempos. O primeiro momento, conectando o São Paulo novamente à vitória, e o segundo momento, que é uma reestruturação financeira que estamos observando agora. Então eu acredito que eu não sou de dar nota, a avaliação deve ser feita no final da gestão. E nós vamos ter um balanço agora, depois vamos ter um outro balanço em 26. O importante é que não faltou trabalho e principalmente não é viver do passado, porque a gente tem que olhar o que aconteceu. Esse ano não foi um ano muito bom a nível esportivo, mas nos anos anteriores nós ganhamos 2 conquistas contra o Palmeiras, que é um time extremamente consolidado, e a outra contra o Flamengo, os melhores clubes hoje do Brasil. Presidente, uma palestra há pouco para poder falar sobre gestão. Quais fatores que você acredita que você pode atribuir que o São Paulo seja referência hoje em gestão para você ter recebido esse convite? Bom, eu tive aqui no passado e eu já estou aqui. É a nossa luta inconstante, direta, frequente, para que a gente consiga um equilíbrio financeiro. Fair play está chegando, vai vir com muita força, que é bom para o futebol. Então, eu acredito que não só o fundo, o FDIC que nós fizemos, e todas as reestruturações financeiras vão devolver ao São Paulo um viés de baixa da dívida, já com títulos conquistados. Aí vou dizer assim, então não vamos ganhar mais nada? Vamos tentar. Né? Nós temos 20 clubes na Série A, 19 perdem. Essa é a leitura do futebol. Mas nós vamos lutar e acho que essa foi a razão. O São Paulo retoma um caminho financeiro e retoma um caminho de nominalmente abaixar a dívida e dar superávit, sem abrir mão da competitividade. Presidente, com o FDIC, com o Fair Play, qual que é a mensagem que você passa para o torcedor? O torcedor ele precisa apertar os cintos e cair também na real de que o São Paulo dificilmente vai conseguir bater de frente com potências como Palmeiras e Flamengo, mas é algo necessário para lá na frente voltar a ser o que o São Paulo um dia foi? Ou você acredita que mesmo com o fair play financeiro e o FDIC é possível brigar por títulos com esses clubes no futebol brasileiro? Eu acredito que é possível. Em 2023, nós ganhamos do Flamengo na Copa do Brasil com um quadro parecido. Dívida, jogadores com mais idade, e ganhamos aquele título. Né? Então, acredito que dá sim para ser competitivo com equilíbrio de custo. O Mirassol é um exemplo. O Mirassol hoje é um exemplo. Então, nós temos que observar que jamais vamos deixar o futebol em segundo plano. O futebol é a razão central, é a prioridade. Agora, não faremos nada além do que é possível fazer.
A contratação do Marcos Antônio foi uma contratação inteligente. A contratação do Tapia e de outros atrás, Rafael, Alisson, assim por diante, de outros anos. O que importa, Marcelo, é sinalizar que o São Paulo não vai deixar de ser responsável financeiramente e não vai deixar de ser competitivo. Nós temos que ter essa noção de buscar e brigar por cada momento. Eu acredito que o São Paulo, que naquela época ficou muito tempo sem ganhar, ganhou. Agora vai lutar para ganhar, mas dentro de uma regra financeira que não será só nossa. É do fair play, é da indústria do futebol. Quem não fizer isso, perdeu a chance. Naquele momento, nós elevamos o custo, a dívida, por um custo competitivo. Outro dia eu vi a declaração de um outro presidente, que sempre estava equilibrado, ele deu uma aumentada, porque era o custo competitivo de um salto que você tenta colocar. Eu me lembro que em 24 nós disputamos a Libertadores e perdemos os pênaltis contra o Botafogo. E ali houve um avanço da dívida, mas nós acreditávamos naquela conquista. Enfim, é o equilíbrio que traz uma certeza. O São Paulo olha o aspecto financeiro, mas a prioridade é o futebol. Presidente, eu queria que você falasse sobre a novela... Não, a decisão do São Paulo ela é sempre colegiada, ela é sempre com diretores. Eu posso até ter o feeling de uma decisão, mas a decisão é colegiada como foi agora, acabei de dizer. Mas quem participou dessa colegiada? Participa a estrutura da direção. Eu não vou nominar pessoas. Pois não. Você acompanhou ontem, né? O ranking internacional, ou joga na Vila, ou joga no Morumbi, então tem que explicar porque existem duas versões internas dentro de São Paulo, né? Uma delas é que não daria tempo de reestruturar o gramado, de fazer a reforma do gramado, sendo que tem pessoas de dentro de São Paulo disseram que daria para colocar um gramado para jogo contra o Inter. E a outra é que teria um medo em relação aos protestos no Morumbi. Qual que é a verdade disso? Bom, eu vou te dar uma explicação anterior a isso. Quando nós fizemos um grande contrato com a Live Nation, que é importantíssimo de valores, nós tínhamos uma tabela no Campeonato Brasileiro. Iríamos perder um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da Copa do Brasil, do Palmeiras e do Flamengo caindo fora da Copa do Brasil, e o São Paulo também, para que o brasileiro fosse antecipado algumas rodadas. Com isso, nós perdemos mais jogos. De antemão, acertamos na Vila Belmiro. Nesse episódio, por uma vontade nossa, nós queríamos fazer o último jogo no Morumbi. Mas tempo, clima, a decisão colegiada nossa aconselhou dizer o seguinte: nós não vamos ter uma qualidade de gramado suficiente, melhor que da Vila Belmiro. E olha, o São Paulo está sofrendo tanto em contusões, a nossa expectativa é preservar o atleta numa fase mais aguda, então nós tivemos que dar um passo atrás. Mas não é razão do protesto, até porque o protesto eu entendo como algo normal, eu sou mandatário, eu entendo e também tenho frustração pelo ano. Teve um protesto outro dia, com a maior tranquilidade. Eu só acho que, nesse momento, nós tivemos que decidir e foi de forma colegiada. E cria-se uma narrativa que eu também entendo. Eu sou um cara muito vacinado nisso, eu entendo os objetivos, a forma, etc. Mas eu estou tranquilo porque a Vila Belmiro, que tem um bom gramado, ela é uma casa que nós trabalhamos antes para, numa emergência, conseguir. E foi um conjunto de mudanças de tabela e depois do clima, de 2 shows no fim de semana com muito público, em que o gramado teria um risco enorme de não chegar com condições. Esse colegiado, numa decisão técnica, instruiu, recomendou então que a gente fizesse isso. Causaram decisão colegiada. Novamente ele relembra um pouco da São Paulo, fala da verdade e fala que o Palmeiras, se não tivesse aquele pênalti marcado, o final do Palmeiras poderia ser diferente, porque o Palmeiras poderia ser prejudicado nas rodadas seguintes pela verdade. Queria que você falasse sobre essa revisitação do Abel Ferreira acontecendo naquele jogo que foi aparentemente dramático dos dois lados. Priscila, eu tenho um hábito, pelo menos eu não falo de outro clube. Hipótese nenhuma, a não ser quando há um tema que envolve presidentes, envolve os clubes. Eu vi essa entrevista, eu acho que ele seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele. Foi um erro de arbitragem estupendo, que o São Paulo brigou muito para que as imagens e o áudio fossem destinados, mesmo que o VAR não chamasse o árbitro, como aconteceu, e nós brigamos muito. Eu acho que nós contribuímos tanto para o bem do futebol, e não é nada contra A, B ou C, foi um episódio com o jogo contra o Palmeiras. Mas isso tudo trouxe à tona a necessidade de um grupo de arbitragem que a CBF, com sabedoria, está trabalhando. Esse grupo vai melhorar bastante a preparação e a profissionalização desses árbitros. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Zé.